Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez aqui no nosso podcast Casa do Jovem. Hoje temos um assunto que é saúde mental. Eu trouxe para vocês a minha cota, que é a Rosalina Francisco. Seja bem-vinda. Obrigada. Ela que é formada em psicologia, então vai nos falar um pouquinho disso. Hoje vamos falar sobre a depressão. Existe mesmo ou é apenas, como é que podemos dizer assim, exagero dos jovens? Tá? Então, hoje vamos falar com ela, que é a Rosalina Francisco. Então, o que é que achas? Sim, obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema. A depressão realmente existe, embora que não se fala muito, não se falava muito, mas agora já com a abertura das redes sociais, acreditamos nós que muitos têm acesso a esse tema e alguns já têm algum conhecimento. Primeiro vamos começar a falar o que é a depressão. A depressão é um transtorno de saúde mental que afeta tanto a forma de pensar, de agir. Então, toda pessoa que tem uma depressão tem uma forma diferente de ver a vida, como a forma de pensar, de agir. Então, afeta bastante neste sentido. Vamos aqui falar no contexto angolano. No contexto angolano existe mesmo, nem por isso. No contexto angolano existe, e temos muitos casos, tanto é que às vezes não entendemos, nós, por exemplo, tivemos dois casos de dois jovens, primeiro, acredito eu, em 2025, se não tiver em erro, um jovem formado fez licenciatura em matemática, depois de terminar, esse jovem tirou-se a vida e muitos ficaram a se questionar por quê se ele já tinha tudo o que queria, já tinha uma formação, tinha concluído a formação e também já tinha um emprego, então se Uhum. perguntava por que se matou. Quando foram pesquisando, então deram conta de alguns sinais que ele foi Dando. deixando e depois, confrontando com alguns psicólogos, deram conta que era uma depressão, só que infelizmente as pessoas ao seu redor não prestaram muita atenção. Antigamente, essa cena de depressão não existia. A Porque depressão, quais são os motivos assim que causam uma pessoa a ter depressão? ok. Falando dos motivos, são vários. Podemos assim dizer, se calhar existia, Uhum. só que muitos não tinham conhecimento. Não se abriam também Por em quê? conversa. Porque até mesmo essa questão de falar de psicologia, por exemplo, de procurar um psicólogo, muitos ainda têm aquele tabu, quem procura um psicólogo clínico, por exemplo, é porque é maluco, É porque não está fraco. batendo bem da cabeça. Uhum. Então, muitos desconhecem de vários assuntos que têm a ver com a própria psicologia. De antes existia assim, mas era falta de conhecimento. Por isso é que muitos não sabiam ou não tinham assim noção de quem, por exemplo, sofria de depressão. Porque mesmo nos nossos dias é difícil dar conta que essa pessoa está depressivo, porque a depressão tem sinais, e esses sinais podem ser emocional, podem ser físico, podem ser comportamental. Por exemplo, no comportamental devemos prestar a sinal de alguém, por exemplo, que quer estar sempre isolado, quer sempre se isolar, não quer estar com os outros, então devemos prestar nesse tipo de depressão. O físico, há quem, por exemplo, já padece de uma doença durante muito tempo, por exemplo, conseguia fazer as necessidades básicas sozinho, e já não consegue, e essa pessoa, se essa doença demorar muito, depois também pode levantar essa questão da depressão, porque é alguém que antes fazia as coisas sozinho e de repente, às vezes depende de outros para fazerem o que é básico, o que ele mesmo sabia fazer. Assim dizer que tipo, estado físico de uma pessoa também pode Sim, provocar a depressão. sim, pode. E também temos os sinais
quem se droga, por exemplo. Quem se droga, quem faz uso do álcool e pensa que não, por beber, às vezes vai esquecer esse tipo ou problema que ele tem. É para dizer que o álcool não elimina problema, o problema sempre vai existir. Muitos pensam que beber vai esquecer e Sim, acabou. às vezes as pessoas dão desculpa, não, eu vou beber para esquecer esse Uhum. problema. E quando a bebida passa, os problemas estão aí, não foram resolvidos. Então ele, mesmo no dia seguinte, vai beber novamente, não, eu tenho muitos problemas, vou esquecer. E vai acabando, então também caindo nisso que é a depressão. A ansiedade está dentro da depressão, porque toda pessoa depressiva ou que tem depressão, sofre de depressão, essa pessoa às vezes tem ansiedade sobre coisas nada a ver. Por Básico. exemplo, você não está a ver que não tem necessidade dessa pessoa estar ansiosa com esta ou com aquela coisa, mas ela está ansiosa, sei lá. Você vê, não tem necessidade, por que essa pessoa está ansiosa? Mas essa pessoa está ansiosa, então a ansiedade está dentro da Da depressão, depressão. a tristeza também está dentro da depressão. Ah, temos visto alguns se perguntando, será que tristeza e depressão é a mesma coisa? Não, não é a mesma coisa. Tristeza, por exemplo, você pode estar triste por algumas horas, por alguma situação que você não gostou, ou por dias, a tristeza que dura dias, a tristeza que dura semana, mas depois disso acabas superando essa tristeza, mas Uhum. já a depressão não. A depressão é, é mesmo uma doença, é um estado de saúde mental que afeta mesmo todo o ser da pessoa. E que se não prestar atenção, se não buscar ajuda, esta pessoa pode ter o pensamento, por exemplo, de tirar a sua própria vida, porque esta pessoa tem pensamentos muito negativos, não consegue ver assim no horizonte soluções positivas. Para ele, só vê soluções negativas ao seu redor. Tipo, ignorar assim emoções torna uma pessoa mais forte ou vulnerável. Do meu ponto de vista, pode tornar a pessoa vulnerável. Por quê? Porque quando você aceita um determinado problema emocional ou vives, acabas digerindo melhor e acabas, por exemplo, buscando ajuda. Se você, por exemplo, aceitar que você tem uma tristeza profunda acima do normal, você consegue por si só buscar ajuda. Você pode dizer, não, essa tristeza não é normal, tá tudo bem, passei por isso ou por aquilo, e, mas acredito eu que não estou a conseguir superar, então vou buscar ajuda. Mas ignorando, acredito que só vai se aprofundar cada vez mais, e é aquilo que às vezes, quando você dá conta, já está num estado muito avançado, porque a depressão tem cura, tem Mas cura. até certo ponto acaba por ser assim uma. Tipo, torna a pessoa mais forte porque fica esquecendo. Tipo, normalmente dizem que as pessoas tornam-se fortes por esquecer ou resolver assim mentalmente. Yeah, eu acho que pode tornar uma pessoa mais forte. Sim, por exemplo, só que o resolver é difícil de esquecer. Um assunto que você esqueceu, você não resolveu, Ok. guardaste este assunto. Então, este assunto, quando voltar a vir à tona, pode vir com uma força que você, se calhar, não vai conseguir digerindo bem aquela situação que às vezes alguns se suicidam, eles se matam, porque ele quis guardar a situação, não procurou ajuda, não quis ajuda, por exemplo, e foi guardando, guardando para ele, às vezes chega a um extremo que ele pensa que na solução aqui já não tem mais solução, solução é tirar a minha própria vida. Mas quando você admite que tens problema, então é fácil, você vai procurar ajuda,
as ajudas, mesmo nós, no nosso cotidiano, quando alguém está a passar por uma dificuldade, só de se abrir com alguém, você sente que, mesmo que essa pessoa não te apresentar soluções como tal, você sente, tipo, estás um pouquinho aliviado. Exato. Só até recai uma outra pergunta que é tipo, falar de problemas contra a pessoa assim, torna, ajuda ou só piora a situação? Ajuda. Mas tem pessoas que quando você lhe fala ainda tipo, acabam por te julgar e tal. Aí Opa, está. tem que saber escolher as amizades. Devemos saber escolher as amizades. Ou Exato. então, quando eu tenho um problema, eu devo, tipo, prestar atenção ao meu redor. Estou aflito, sim, sim, senhora, estou aflito. Porque no meio das nossas amizades, no meio do onde estamos inseridos socialmente, nós conseguimos ver nas pessoas que nos rodeiam, não, essa aqui tem maturidade, pode me ajudar em isto ou aquilo. Mas esse, se eu falar, já não vai me Só ajudar vai nada, às piorar. vezes vai piorar. Então, nós temos sempre alguém que nós vemos nele, tipo, uma certa maturidade ou um certo conhecimento acima do nosso, então podemos conversar com essa pessoa. E essa pessoa, porque é o momento que nós estamos a passar por problemas. Nós já lutamos para ultrapassar. Às vezes não estamos a conseguir ver uma saída, mas falando com outra pessoa, se calhar tem uma outra visão que está fora do problema. Se calhar pode te mostrar horizontes que você vai ver no final, isso tem saída. Porque é o momento que você está vivendo uma situação assim muito pesada, para ti muito pesada, Exato. você já não está a ver caminhos a seguir. Você está a ver e não tem solução, por exemplo, ou estás a ver simplesmente uma solução e essa solução não é benéfica para ti. Você está a ver que essa solução de forma negativa, mas se conversares com alguém que tem um conhecimento abrangente, um conhecimento maior que o teu, então essa pessoa se calhar vai te mostrar caminhos ou vai te dar horizontes para você tirar uma solução para o teu problema. Certo. Pressão social até não, pressão social, assim, familiar, também é um gatilho para ansiedade ou a depressão. Sim, porque ah, nós somos seres diferentes uns dos outros. Por exemplo, a forma que eu lido com problemas não é a forma que tu vais lidar com um problema. Cada um. Então, às vezes, mesmo até conselho, é preciso saber dar conselho, porque não se dá simplesmente eu dar conselho, não, tem que saber dar esse conselho. A pressão familiar, porque muitas das vezes há famílias que ajudam conversando, mostrando o caminho. Olha, filho, se forma para um dia seres alguém, para ser isso, para ser aquilo. Só que Tem famílias que não há conversam. famílias que não conversam. Uhum. E há famílias que não procuram saber, por exemplo, qual é a vocação do filho. Por exemplo, só quero, tipo, o pai quis ser médico, não conseguiu, só quero que o filho também seja Seja médico. médico. Às vezes, o filho não tem vocação para isso. E ele, tipo, para fazer a vontade do pai, então vai para essa formação, mas não é aquilo que ele quer fazer. É porque o pai está a obrigar a Obrigado. fazer. Então, no meio disto tudo, ou ele termina só simplesmente para mostrar diploma ao pai, Agradar o pai. sem, sem interesse, ou então no meio disto tudo pode desistir e enveredar por caminhos não muito saudáveis. Por isso que era importante nós, na sociedade angolana, principalmente, termos tipo psicólogos escolares, por exemplo, nas escolas, Ok. que é para Sim. direcionar a criança ou o adolescente, ou mesmo até o jovem, para aquilo que é a sua vocação, porque nós temos muito nas nossas escolas aqueles ideias, não, você tem que ser professor, você tem que ser médico, porque médico Cursos é que que têm ganha mais bem, saída e tal. não, você tem que ser isso, você tem que ser isso, e às vezes não é a vocação do filho ou do irmão ou do nosso primo, então acaba
causando frustração às vezes para esta pessoa. Há quem pelo caminho acaba gostando, Uhum. às vezes, Exato. mas há quem nem se forma no tal curso e se perde no meio disso tudo e às vezes envereda por caminhos não muito Cria-se uma saudáveis. raiva antiga. Sim, por isso é importante como família conversar sempre, ouvir a pessoa e evitar também, tipo, comparações. Evitar comparações na família. Eu vejo, por exemplo, muitas famílias fazem comparação. Sabe, fulano também só tem X anos, Uhum. mas já, tá, Já já está é isso, aí, já é exato. aquilo. Não, aquela pessoa é aquela pessoa. E essa pessoa é essa pessoa. E nós somos seres diferentes. A capacidade de percepção sobre o mundo é Uhum. diferente. A inteligência é diferente. O meio em que nós estamos inseridos também é diferente. Porque o meio pode ajudar, como também pode atrapalhar o meio em que você está inserido. Então, devemos prestar atenção aos sinais, não devemos pressionar muito para que as pessoas tenham a opção tipo, de fazer aquilo que realmente gostam. Eu toco aqui num ponto crucial que é comparação. Tipo, as redes sociais, a impressão social. As redes sociais também são gatilhos, né, para a depressão. Tipo, tem pessoas que entram no Facebook e tal, veem a vida dos outros e tentam almejar aquilo que a pessoa tem. Então, acaba por ser um gatilho também para a ansiedade, até depressão. Não. Sim, para alguns pode. É que uma coisa leva a outra. Exato. As dificuldades financeiras estão dentro, a ansiedade está dentro, a saúde física também está dentro. Às vezes a pessoa está a lutar para uma determinada coisa, não está a dar certo financeiramente, por exemplo. Alguns conseguem superar e partir para outra atividade e tentar superar. Mas há quem não consegue, fica estagnado. Então, fica estagnado e fica, mas, meu Deus, eu fiz a formação com a pessoa. Por que essa pessoa Conseguiu. conseguiu e eu não? Não. E se não tiver apoio necessário, se não tiver. Ele já está a ver que não tem saída porque os outros estão a dar certo, ele não. Ele E não. se também não tiver apoio social, apoio familiar, então essa pessoa acaba desenvolvendo um dos sintomas, uma das causas, que é o isolamento, a outra, a ansiedade, porque quer muito a coisa Só e que não não. está a conseguir realizar. E as comparações não são boas. Nós sempre vamos ter essas diferenças sociais. Há quem vai ter a oportunidade maior que a tua e vai se ingrar na vida, vai estar bem. E há quem vai conseguir alguma coisa, mas se calhar não tal e qual como o outro às vezes está posicionado, né? Nós sabemos que nossa sociedade é por classes. Exato. Há quem está mais Mais acima, há alto, quem é classe média, médio, há classe quem está um pouquinho mais pobre. abaixo. E se nós não conseguimos viver na diferença, é claro que aquilo que muitos depois desenvolvem eu chamo o fenômeno de querer aparecer com aquilo que não é Não é dele. dele, aparência Mostrar que tem e às vezes dominar a na rua, rua. mostrar que tem e às vezes não tem sustentabilidade em casa. Muitos perdem-se nisso porque quero mostrar ao mundo que Comparar-se e tem tal. e lá bem no fundo a realidade é outra. Então é bom aceitarmos tipo o processo. Para quem tem foco, para quem tem objetivo, vai alcançar, mas não deve atropelar os processos, porque tudo é um processo. Tudo é um processo, então deve seguir o processo para que também possa alcançar o objetivo que traçaste. Com a abertura das redes sociais, acreditamos nós que já muita abertura, já muita abertura deu ter conhecimento sobre vários assuntos. É normal um homem ser sensível. É normal. Todos nós somos seres humanos e
É errado, às vezes, o que tem passado, que o homem não chora, o homem tem que ser forte, o homem tem que ser o machão. É muito errado isso. Os homens não podem chorar, Todos mano. nós, todos nós somos seres humanos. Todos nós temos o que chamamos emoção. As emoções, todos nós sentimos. Exato. Sentimos as emoções. Se uma mulher pode sentir alegria, o homem sente também alegria. Se uma mulher pode ficar triste por uma situação por outra, o homem também fica triste. Mas o homem não pode ficar triste assim por coisas assim básicas, tipo, tem homens que ficam tristes com coisas que acontecem assim no cotidiano, tipo, são básicas. Porque pá, isso não acaba por ser assim, homem princesa, esse ser humano. Tipo, qualquer situação já lhe abate e epá, fica triste Porque com outro termo, se calhar, chamam de betim. É muito betim. Não, mas é, é como tudo. Mesmo nas mulheres tem aquelas mais duronas, tem aquelas exato, mais exato. sensíveis. Mesmo nos homens é a mesma coisa, não pode. Há quem, por exemplo, vai se mostrar machão à frente de ti, mas depois que estiver sozinho vai chorar, porque não aguentou as emoções. Mas há Bom, quem, às vezes, no momento, exprime o que está a sentir uhum. e é muito normal, faz parte de nós, faz parte, as emoções sempre fazem parte de nós. E seria complicado também não sentir Não emoção, sentiria. porque nós, a sociedade, criamos estereotipo que não, quem chora, por exemplo, num óbito É, tem que ser a mulher. O homem, exato. se estiver a chorar, todo chama Acho atenção. que foi padronizado. Esse homem não pode gritar muito, não. Sim, então, foi o estereotipo que nós criamos, mas do nosso mundo de hoje, para todos aqueles que já são formados, têm aquele conhecimento, então não podemos padronizar as coisas. Aquilo que hoje luta-se muito, por exemplo, fala-se de empoderamento feminino. Feminino. Antes tinha aquele estereotipo que a mulher, o lugar dela é na cozinha, e ponto final. O homem Agora é já que tem querem que ir substituir os homens. é que tem que ir à busca do alimento, é que tem que ir trabalhar para trazer para casa, mas agora já é diferente. Assuntos que na Europa já recebe-se com muita facilidade, já percebe-se com muita facilidade. Nós aqui ainda, por causa de alguns estereotipos, por causa da nossa cultura, então há coisas que para nós ainda é um tabu, entre aspas. Porque ainda é difícil aqui em Angola termos conversas assim com as nossas famílias. Porque é tão difícil falar de saúde mental. Bom, falar de saúde mental. Ah, o que é saúde mental? Saúde mental, um bem-estar, quer psicológico, quer físico. E ainda podemos acrescentar, segundo a OMS, eh, bem-estar psicológico, físico e financeiro, por exemplo. Falar de saúde mental é difícil. As famílias podem falar, porque às vezes as dificuldades, a falta de conhecimento, eh, as oportunidades que as pessoas têm não são as mesmas. Então, a realidade de cada um, às vezes, faz com que haja menos ou mais informação. Exato. Haja mais ou menos informação. Eh, Estamos num mundo que as diferenças sociais são abismal. Há quem, por exemplo, não tem acesso a uma televisão, não tem acesso à internet. Então, para essa pessoa fica complicado saber o que é depressão, saber o que é uma ansiedade. Ela até pode estar a sentir, mas não sabe de concreto o que é. Não sabe concreto o que é, mas quem já tem a oportunidade de uma televisão, já tem ouvido temas na televisão, já tem ouvido temas, por exemplo, na internet, já sabe não. Então, o que eu sinto é uma tristeza, o que eu sinto é uma ansiedade, o que eu sinto é isto ou aquilo. Hoje em dia, até com a entrada
telemóveis, né? Assim, smartphones e tal, essas coisas eletrônicas, já tem se visto que, pá, as pessoas são tão agarradas a isso, né? A coisas fúteis que quando ficam, por exemplo, quando o telefone estraga, ok, fica depressivo ou com ansiedade por causa disso. Assim, isso é normal ou nem por isso? Depressivo até não, porque depressivo já é um estado mais grave, né? Ok, Isso já muda o ser, o semblante da pessoa. pensar e tudo mais, envolve o emocional, o comportamento, físico e tudo mais. Mas as pessoas ficam ansiosas, estão acostumadas hoje em dia a estar muito na rede e às vezes a se isolar no seu mundo com o seu telefone, em vez de criar relações. So, Ajuda também a depressão, para vencer a depressão. Ajuda muito criar relação com a família, conversar com amigo, conversar com a família, porque o telefone é bom, mas as pessoas sempre nos agregam sempre algum valor. Então, o telefone sim é importante, mas devemos saber que tem que ter limitações. O telefone não pode me comandar a mim, eu que devo comandar o telefone. assim como o dinheiro, tem pessoas que são Sim, comandadas pelo dinheiro. sim. Então, devemos saber separar as águas. Estou com a minha família, então as casas deviam mesmo criar uma regra. Quando nós perdemos também um ente querido, também pode ser um gatilho para a depressão, porque a forma de superar aquela perda para todos não vai ser igual. A quem vai ficar triste, vai, depois de algum tempo, vai ficar na saudade e vai conseguir gerir melhor a situação. Mas há quem vai Tem mesmo pessoas cair que em tentam, depressão e para ele, tipo, a pessoa que foi, era seu mundo, era seu tudo, e já não consegue ver uma saída para continuar a viver. Então, é preciso prestar atenção também nesse aspecto. tem pessoas que tentam justificar o erro pela perda, Por digamos. isso, devemos prestar atenção, porque ah, a pessoa, para chegar à depressão, é mesmo vai desenvolvendo sinais. Tipo, uma pessoa era alegre, de repente quer se isolar no seu cantinho, quer sempre estar sozinho. Então, devemos prestar atenção nessa pessoa. Uma pessoa que, de repente, não bebia, e por uma perda está a beber Começou a toda beber, hora. não vou beber Não, vou porque perdi um beber ente querido. para esquecer, vou Yeah, beber para esquecer. Então, ele não vai ter que esquecer, porque quando ficar sóbrio, quando a bebedeira passar, vai lembrar. na mesma a situação da perda vai vir à tona. Então, o melhor a se fazer é, mesmo dentro do seu familiar, é mesmo conversar, sem tabu, conversar, é para ver se mesmo dentro da família começa a interajuda, principalmente quando é perda de uma mãe, é perda de um pai, por exemplo, de um irmão muito querido. Então, os outros membros que ficam, é necessário mesmo o apoio um do outro para que as pessoas ao redor não desencadeiem ou não caiam para a depressão. Mulheres angolanas, elas ignoram ou apoiam as pessoas que estão mal psicologicamente. Bom, Acho que isso é ignoram. relativo. Há famílias que apoiam, muitas famílias abandonam os seus entes queridos por alguma situação, por um problema de caráter psicológico, ou problema mental. Então é importante o apoio. Nós aqui em Angola, em particular, temos aquelas situações que, por falta de conhecimento mesmo, por exemplo, nem todos que estão nas ruas, que nós chamamos de maluco na nossa gíria, são malucos. Esse é o problema Às vezes é psicológico. um problema psicológico qualquer que, com o apoio da família, com o tratamento certo, com um psicólogo ou com um psiquiatra, bem acompanhado, a pessoa sai
sai disto. Mas nós taxamos toda pessoa que está na rua de Na rua, maluco e às vezes quando está complicado, um membro da família está a complicar, lutar um entendido. pouquinho, em vez de levar para as pessoas certas, por exemplo, que é psicólogo ou para um psiquiatra, nós levamos em outros sítios a quem vão nas casas de tio não sei quem que cura, Verdade. levam na casa de não sei quem, só depois de rodar muito, quando não estão a dar certo, às vezes é que recorrem a um hospital, só que infelizmente também nem todos os hospitais nossos têm um psicólogo clínico, um Exato. psiquiatra, São que é para poucos aqui em fazer Angola. acompanhamento deste doente, infelizmente. Assim, só te arrastou para uma outra pergunta que é a oração. Orar assim ajuda ou é preciso mesmo de uma assim, ajuda profissional? Nós temos que deixar de confundir as coisas, ou temos que separar as águas sempre. Uma coisa é ter fé, fé é o filme, o fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Isso é fé, é uma crença sobre para a África, uns acreditam em Deus da Terra, Deus não sei quem, outros acreditam num Deus único. Agora, problema psicológico é mesmo procurar alguém profissional, porque é aquilo que temos visto, às vezes é tentar Deus também, porque nós sabemos que, por exemplo, essa dor de barriga, se eu for no hospital, o médico vai receitar-me um medicamento, eu vou tomar e vai passar, mas eu fico em casa a orar para ver se Deus cura essa dor de barriga. Não, Deus capacitou o médico que está no hospital para que, por intermédio dele, ele age. Então, não devemos ficar em casa a pensar que não, a oração vai me trazer Vai um resolver comprimido, vai daqui. resolver. Não, a Vigia. oração, sim, senhora, resolve, mas nós, para coisas pontuais, como uma dor de cabeça, como ah, isso que estamos a tratar agora, a depressão, como seja lá que tipo de doença for, temos que procurar ajuda, ajuda de um profissional. E procurando a ajuda desse profissional, aí sim podemos orar para que Deus ilumine esse profissional, que é para lhe capacite a resolver da melhor forma possível o problema que nós temos. Assim, ver a vida perfeita de outras pessoas nas redes sociais prejudica, afeta assim mentalmente a autoestima de uma pessoa. Bom, isso também é relativo, porque é aquilo que calhar vamos tratar no outro tema, mas ah, ninguém tem uma vida perfeita, para começar. Pessoas O que vivem bem. que as redes sociais mostram, se calhar nem tão real assim. E também, se for real, tudo aquilo foi um processo. Ninguém nasce, tipo, acordou, já tem a melhor casa, já tem o melhor emprego. Tudo aquilo foi um processo. Se não foi ele que começou, às vezes é a família. Às vezes já vem de uma família abastarda, então a família foi dando sequência que quando chegou nele, se calhar já é filho dos filhos dos filhos, já encontrou uma vida estável e para ele se estabilizar, se calhar encontrou, não podemos dizer facilidade, mas encontrou a alavanca para se estabilizar com mais rapidez. Nós às vezes vemos pessoas que com 25 anos, 23 já têm posse, já têm não sei o quê. Mas para quem está vindo de baixo, eu aconselho a não se comparar com o que as redes, por exemplo, mostrem. É melhor tipo, você traçar os teus objetivos a teu nível e começar a batalhar para alcançar aquilo que são os teus objetivos. Por exemplo,
muitos se calhar na família nunca teve um licenciado, mas se você tiver foco, você pode ser o primeiro a chegar lá, por exemplo. Muitos se calhar na família nunca tiveram um doutor, mas se você tiver foco e fores abraçando o processo, se calhar pode chegar lá. Então nós devemos ao nosso, tipo, ao nosso nível, a percorrer os nossos sonhos e não imitar aquilo que é a vida de outros. O imediatismo é muito errado, porque tudo requer um processo. Nada cai dos céus e as coisas também não te serão dadas de bandeja. Por isso é que deve-se respeitar o processo sempre. Se não tiver tipo, uma formação acadêmica, que tenha uma formação profissional, mas que saiba fazer uma determinada coisa para que, de forma gradual, possas crescer e alcançar aquilo que são os teus objetivos, em vez de estar a comparar com a vida de outra. Problemas financeiros, achas que assim causam depressão ou só estresse? As pessoas confundem muito também estresse com depressão. Hum, Também é um dos gatilhos, porque eh, a preocupação exagerada com o financeiro também pode desencadear a uma tristeza profunda e depois essa tristeza profunda desencadear a depressão, porque muitos, agora a nossa vida praticamente quase todos nós nos queixamos que a vida está difícil, às vezes a pessoa o que ganha, às vezes está muito abaixo daquilo que são as necessidades, ou os preços no mercado às vezes estão cada vez mais a oscilar também. Às vezes chega no mercado, já traçou um plano, vou comprar isso, aquilo, chega lá, às vezes não consegue fazer quase nada, porque os preços estão sempre a auxiliar. Aquilo pode causar o estresse no momento, aquele estresse, se a pessoa não conseguir gerir bem aquele estresse, então pode também desencadear a uma tristeza, essa tristeza pode desencadear também a uma depressão, se não for controlada. Estresse é um estado e depressão é um transtorno. Então, o próprio estresse está dentro já da depressão, está dentro dos gatilhos que é para desencadear a depressão. Então, não tem nada a ver. Estresse é momentâneo, a pessoa está estressada com alguma situação e depressão já é uma tristeza crônica que afeta o modo de pensar, de agir, praticamente afeta o teu modo de viver por completo. Hoje em dia sofre-se mais ou reclama-se mais? Uma pressão social, familiar. É que cada tempo é um tempo. Hoje em dia as dificuldades, ah, as dificuldades que o mundo está a atravessar, acredito eu que também é um caminho para que as pessoas reclamem, porque noutra hora, porque não tinha assim muita abertura, praticamente podemos dizer que o mundo estava fechado e as pessoas não tinham muito noção de outras realidades. Agora o mundo está mais aberto, então as pessoas têm mais, mais abertura de ver outros tipos de realidade. Então muitos já não aceitam que a vida seja só sofrimento, fome. Então, toda aquela pessoa que já não aceita mais sofrimento, é claro que vai reclamar, é claro que vai querer uma vida melhor para si. Então, por isso é que hoje em dia há mais reclamações, hoje Só em que dia também tem pessoas que reclamam muito e não fazem nada. É errado, a pessoa que faz. também aí está, porque
eu para reclamar eu tenho que fazer alguma coisa. Aquilo que podemos chamar de reclamação sem nexo é que a pessoa não vai atrás de uma formação profissional, não vai atrás de uma formação acadêmica, não se esforça para nada, mas está a reclamar. Estás a reclamar para resolverem o quê para ti? Para te darem o quê? Porque fica complicado. Aquilo muitas das vezes que diz-se que Deus não envia dinheiro do céu Uhum. Tem que ir para atrás. alcançar os teus sonhos, os teus objetivos. Você tem que ir atrás para que depois Deus possa te abençoar e você conseguir concretizar aquilo que são os teus objetivos. Mas não se reclama do nada. Achas que hoje em dia os jovens têm comparado mais as suas vidas com as de outras pessoas ou nem por isso? Eu acredito que também é relativo essa pergunta, porque é só sairmos um pouquinho, andarmos um pouquinho nessas ruas, vemos que até adolescentes a zongarem qualquer coisa, a venderem bolinha, os jovens com o carrinho de mão para transportar as compras das senhoras. Então é relativo também a quem até tempo de reclamar não tem, Não tem. acorda muito cedo, chega também muito tarde, é só mesmo para comer alguma coisa, dormir e dia seguinte estar novamente na batalha, na labuta. Mas também, como tudo, também existem pessoas que têm oportunidades, que têm bases formadas pelos pais, mas que também, infelizmente, a vida é só reclamar e Não aproveitam. não aproveita as oportunidades que os pais dão às vezes, e muitas das vezes ainda por querer viver o imediatismo, acabam enveredando por caminhos não muito saudáveis. Nós vemos aqui, por exemplo, na nossa realidade, os que têm enveredado, por exemplo, nesses grupos de, de delinquência, muitos deles são filhos de pais letrados, muitos deles, os pais têm algum cargo, em casa tem empregada, e praticamente a vida deles seria se focar numa formação Só que não ou se numa foca. atividade profissional, e não se foca, querer viver no imediatismo, tipo tirar o telefone de outrem para sustentar um vício que ele adquiriu, que a todo custo quer sustentar. Então é relativo. Quero conselhos para os manos que estão em depressão, né? Assim, estão em depressão no silêncio, não falam nada, não conseguem se expressar. O meu conselho vai para toda pessoa que já está em depressão ou então aqueles que estão a caminho dela. Então devemos saber identificar os sinais. Devem procurar ajuda na família, devem procurar ajuda profissional, quer com um psicólogo clínico, quer com um psiquiatra, para que então possa ultrapassar este problema que é a depressão. Porque a depressão é mesmo um problema sério. Devemos mesmo prestar atenção à depressão, tanto nós como pessoa e tanto também nós como família ou meio social, para que possamos ajudar essa pessoa a procurar um profissional ou ajudar a procurar ajuda. Porque muitas das vezes a pessoa às vezes que está com depressão também eh, se calhar não está a ver a orientação certa, não está a ver o caminho para sair dela, mas nós como a família, amigos, família, então devemos também prestar atenção em alguns sinais para que possamos ajudar essa família. Sinais esses que muitas das vezes nós damos conta, mas não fazemos nada. Então vamos prestar um pouquinho mais atenção aos nossos familiares, nossos irmãos, filhos,
faz e tudo mais. Muitas das vezes a pessoa que sofre de depressão, às vezes está no meio de nós, mas a sua mente está lá muito distante de nós, então devemos prestar atenção. Já falamos aqui de alguns sinais que é do isolamento, quando uma pessoa está triste constantemente, quando uma pessoa está ansiosa constantemente, sem motivo aparente, devemos prestar muita atenção e devemos prestar também atenção. eh, Às vezes estamos a assistir o nosso parente a batalhar financeiramente, mas praticamente está com muitos problemas. Se possível, dar uma mão, ajudar a conversar para que essa pessoa possa se abrir conosco e vemos onde é que podemos ajudar. E quando vemos mesmo que há muitos sinais nele, então aconselhamos a procurar um profissional para ultrapassar esse problema da depressão. Então, se foi isso, minha família, esse foi o tema de hoje. Comenta aí, dá um like e compartilhe para as outras pessoas. Então, muito obrigado. Obrigada eu. E vão pesquisar, vão pesquisar. Aconselho aos jovens a pesquisarem mais sobre o tema, para que possamos ter mais conhecimento e ajudar os nossos. Obrigada. Boa. Tamo junto.